Fala, Sérgio. Boa noite. Vamos lá esperar aqui o Instagram dar mais um tempo aqui para chamar o pessoal e a gente começar a live aqui. Espera só um minutinho para a gente fazer, para iniciarmos nossa live de número 13. Vamos lá para a nossa primeira live do mês de setembro, né? Então, enquanto o Instagram chama aí o pessoal, vamos dar mais uns minutinhos, um tempinho só. E eu vou me posicionando aqui, né? Para que tudo corra aqui na nossa 13ª live. Bom, eu acho que a gente já pode começar, porque em todo caso a live vai ficar gravada, vai ficar disponível nos canais, então eu vou chamar logo o meu convidado. O trabalho aqui, o assunto de hoje. Boa noite, Sérgio. Como é que você tá? O prazer é todo meu. Ô, rapaz, eu vou lhe falar que é uma satisfação enorme a gente estar falando aqui com você aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade e com certeza pelo tema que nós vamos trazer hoje aqui, que é importantíssimo, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, a gente começar a falar sobre o nosso convidado e a gente entrar com as perguntas, eu gostaria de reforçar sempre, como todas as lives, o motivo de estarmos aqui. O nosso propósito aqui com essas lives é cooperar bem para compreender mais e empreender melhor. Com isso, a gente traz aqui toda quarta-feira, às 21 horas, excepcionalmente, profissionais do segmento de empreendedor, profissionais empreendedores de diversos segmentos, para trazer aqui para a gente soluções, interações e direcionamento de como o empreendedor hoje pode estar melhorando aí o seu segmento, o seu trabalho. E aí eu queria pedir para você, Sérgio, a sua autorização para a gente deixar aqui disponível no Instagram e eu colocar também lá no canal do YouTube para que as pessoas possam assistir também, né? Eu Sim, sei que muita gente não vai poder assistir esse momento, mas que isso vai ficar disponível porque eu tenho certeza, como todo o tema que a gente traz aqui é relevante para quem quer empreender, para quem está nesse segmento, entender um pouco mais do assunto. Então eu queria saber com você se a gente pode deixar isso disponível. positivo. Perfeito, então, meu querido. Então vamos lá. Para a gente não perder tempo, porque tem muita pergunta aqui. E aí eu queria falar, então, hoje o tema é a importância de criar um relacionamento de contatos profissionais. O nosso entrevistado hoje é o senhor Sérgio Milhos. Ele é de Porto Alegre. Ele é administrador de empresas, pesquisador, palestrante na área de finanças e investimento. Então a gente está falando aí com um especialista fera hoje, tá? E aí, Sérgio, eu queria, não vou, boa noite, Ademilson, boa noite, Nete. Eu não vou tomar tempo, nem trouxe dados estatísticos, porque realmente hoje o que você passou, a gente já conversou, é muito relevante. Então eu nem vou trazer dados estatísticos, porque eu li o seu e-book, e eu queria trabalhar em cima das perguntas assim que você começa. Eu achei fantástico, né? Que você traz uma grande reflexão aqui. Então, como a gente está falando de relacionamento, né, a importância do relacionamento e contatos, eu queria colocar aqui para a gente refletir sobre essa sua, eu queria compartilhar a sua reflexão aqui, né? Então você colocou assim, entrando com perguntas que eu gosto muito, né? Quantos amigos você tem há mais de 5 anos? E 10 anos? E 20 anos? Né? Então, cara, achei fantástico essa reflexão que você traz. Outra pergunta aí para as pessoas refletirem. Com quantos ex-chefes você mantém contato ainda? Cara, achei fantástica essa aí. Com quantos ex-chefes você mantém contato ainda? Com quantos ex-colegas de trabalho você mantém contato ainda? Mesmo que você tenha mudado de segmento. Com quantos ex-colegas você mantém contato de escola ainda?
quem, né, quem executando-se de familiares, né, costuma cumprimentá-lo, excluindo familiares, em seus aniversários. Com que frequência encontra-se com outros contatos para troca de conhecimentos e informações. E, por fim, qual o percentual de novos negócios que surgem por indicação e preferência para você? Cara, adorei essas perguntas aqui, fazem a gente refletir realmente do quanto a gente tem escolhido, certo? Tem aproveitado as pessoas que a gente já conheceu e o quanto isso pode ser vantajoso para o nosso negócio. De que forma a gente está fazendo isso. Então, assim, a reflexão foi ótima, eu ia trazer dados estatísticos, mas eu não queria trazer dados estatísticos, porque eu queria aproveitar nessa reflexão de suas perguntas, que foram muito legais, cara, muito legais. E aí me fala, qual que é a importância disso, de a gente buscar pessoas lá de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, por que não, para o nosso processo aqui de melhorar o nosso contato profissional. O ponto é o seguinte, o relacionamento, né, das pessoas muitas vezes já te conhecerem, né, e tu as conhecerem e ter essa relação de mútuo apoio, de mútuo troca de informações, né. Na maioria das vezes, a atividade de networking, né, de rede de relacionamento, é entendida como o início de um processo agressivo de venda, né? Ou então um bate-papo íntimo e agradável, ou seja, bater um papo sobre amenidades, né? Não se trata exclusivamente de conhecer novas pessoas ou estabelecer contatos em um ambiente estranho, ou seja, sem enturmar. Na verdade, a gente tem que entender o processo de relacionamento, de contatos profissionais, né? E como uma rede de relacionamento proativa, é um processo sistêmico. Ele tem que ser planejado, programado, organizado e de gerenciar os seus contatos, né? Com novas pessoas, do modo que as partes envolvidas possam acessar ambas as redes de contato, porque eu tenho uma rede de contato, tu tens a tua, né? Para alcançar objetivos pessoais e profissionais. Então, essa é uma descrição um pouco ampla, né? Mas é o objetivo. E no Brasil, infelizmente, esse assunto é tratado ainda de uma forma um pouco amadora, né? Lá fora já existem associações, se tu pegar a literatura escrita sobre isso, no Brasil temos algumas coisas traduzidas, né? Mas a maioria da literatura em inglês, né, é considerado, então, e vários profissionais se dedicam ao estudo disso aí. Então, a rede de relacionamento profissional é o intercâmbio de informações de forma recíproca, né? Identificar maneiras de auxiliar os outros e como eles podem nos auxiliar. Fornecer somente aquilo que é possível oferecer e sentir-se bem por isso também, né? Compartilhar informações de um modo proativo e reativo, então, reativo, sem esperar nada em troca. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Depois, a parte, então, referente, inclusive até com os seus próprios concorrentes, a gente pode ter um processo de relacionamento. Atitude de abundância e reciprocidade. Então, eu queria colocar o exemplo maior, né? Porque assim, ó, nós temos hoje a parte, né, do relacionamento profissional, nós temos dois momentos, antes da pandemia e depois da pandemia, né? E essa fase pós-pandemia, o melhor exemplo é nós, eu e tu, e também o Cleito, o teu colega, né, parceiro, do relacionamento que se criou. Quer dizer, a gente, nesse pouco tempo que se conheceu, trocamos informações e acredito que a gente agregou valor para ambos os lados, né? É verdade.
os contatos, e tudo muito rápido. Aí, digamos, a rapidez é dada em função, hoje, do mundo digital, né? O mundo digital é que acelera esse processo. Então, nós vemos, antigamente se recebia um convite, tu ia para algum hotel, tu ia para um salão, alguma coisa, onde ali haveria drinks e iria se conversar, né? Hoje, em função do distanciamento social, nos impede. Mas eu acho que a velocidade hoje aumenta, né? É muito grande. Então, nós temos que dar informações sem esperar nada em troca. Eventualmente, você irá receber muito mais do seu esforço inicial, mas você nunca irá saber de quem ou quando isso irá acontecer, né? A gente começou lá no canal do Cleiton e hoje eu estou aqui, né? E em função De fato. as pessoas começam a comentar e a gente já vai ficando conhecido, enfim. Por indicações, né? Agora, através de mim, aqui no teu canal, tu entrevistou o doutor Rafael Duarte também, né? De fato. Uhum. Você vê que você acessou a minha rede de contato e nós acessamos a rede de vocês. Isso que é o bonito, e deu uma sinergia. E isso em pouco tempo, isso que é muito importante, né? De fato, cara, é uma velocidade absurda, né? A gente sai daquilo que você falou realmente que acontecia. A gente ia num evento, trocava-se ali cartões, e aí você esperava um dia, o horário, de repente, a oportunidade para ligar para o cara, deixa eu ligar para o cartão, deixa eu ver os cartões que eu peguei, e assim, como você colocou, já com aquele interesse de tentar vender produtos ou serviços. Quando, na verdade, essa interação mesmo que tem que haver aí com o relacionamento não pode ser a princípio de interesses, né? Lógico, existe alguma troca aí, mas não de puro interesse em uma das partes tentar vender alguma coisa ou empurrar bruscamente o seu produto ou serviço. É muito doloroso isso. Aí eu quero aproveitar e perguntar três perguntas práticas que eu sempre faço aqui no programa, que já é tema, na verdade, né? Mas para você, Sérgio, o que é um empreendedor? O que é ser um empreendedor hoje? Olha, na minha visão, o ser empreendedor é alguém que tem a capacidade de identificar uma dor, uma necessidade, e a partir de ela identificar essa dor, necessidade, ele tentar criar uma solução para atender essa dor, necessidade. É óbvio que essa visão, essa solução dele tem que ter uma viabilidade econômica, tem que ter uma lógica. Ele, de alguma forma, ele vai arriscar recursos para instituir essa solução e, obviamente, ele vai ter que ter uma rentabilidade também em função do risco que ele vai correr. Ele tem que ser, digamos, compensado pelo risco, né? E dentro dessa visão ele está desenvolvendo um trabalho de inovação, né? Alguma coisa que ele vai introduzir de novidade. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, né? E por trás disso vem um monte de coisa. Vem liderança, que tem que ter, na medida que tem uma equipe, vai ter que desenvolver fornecedores, né? Vai ter que vender, vai ter que divulgar o seu negócio. Então, ele vai chegar a um ponto que ele vai virar um homem de 7 instrumentos. Eu sempre brinco, quando tem um profissional, um engenheiro, um arquiteto, enfim, alguma especialidade, eu digo, quando tu vai ser empreendedor, o que menos tu vai te envolver é com a parte técnica, porque as outras coisas, finanças, venda, recursos humanos, exige tanto, né? Porque provavelmente ele vai ter alguém cuidando da parte técnica, que é o colega dele, o profissional, e claro, ele vai supervisionar mais ou menos o que vai ser feito, mas o que ele menos vai fazer é o que ele estudou, digamos assim, né? E vai... o que você especializou, né? É. Mas olha, eu achei interessante que você colocou duas vertentes aí fundamentais que, para mim, seriam duas pernas, na verdade, tá? Que
Se essas pernas não andarem bem aí, se ficar faltando alguma, ou se alguma outra estiver fraca, com certeza o empreendedor não vai para frente. Que é como você falou, ele tem que ver uma dor, né, uma solução que ele traga, ele tem que ter um prazer em fazer isso, eu acho fundamental. E outra coisa é você ter uma estrutura, né, como você mesmo colocou. Então, se você tem uma solução plausível, que você enxerga naquilo um gosto, uma afinidade, mas não basta ser movido só pela paixão, né, Sérgio? Agora eu vou empreender por paixão. Eu tenho paixão em fazer isso e agora eu vou me vejo como empreendedor, sem você ter um plano estratégico, uma visão, uma estrutura, um planejamento, por que não, né? Fundamental. Um planejamento para ser empreendedor. Então eu penso que realmente, como você colocou aí, são duas pernas que se uma fraquejar, a gente acaba caindo, tropeçando, indo mais devagar, né? A velocidade já cai, porque você acaba mancando uma com a outra e anda mais devagar. Muito legal isso aí, cara. A próxima pergunta é, para você que é empreendedor, que já começou como empreendedor também, né? Quais foram os seus maiores acertos como empreendedor, Sérgio, ao longo de sua carreira? Olha, eu sempre, quando empreendi, busquei a inovação, né? E o que é a inovação? Eu sempre empreendi no setor de serviços profissionais. E, do modo geral, os serviços profissionais é uma coisa difícil de inovar, ou mesmo se tu inovar, as pessoas entenderem que o que tu está fazendo é uma coisa nova. Mas eu diria assim, ó, eu sempre procurei tratar de assuntos na área técnica profissional de forma que eu fosse alguém único, exclusivo, né? E isso me deu também de mudar. Eu mudei foco, né? Eu tive uma fase da minha vida que eu trabalhava com organização de empresas. No segundo momento, eu fui trabalhar um pouco com a área de projetos, né? Depois, eu vi que uma outra necessidade que havia no mercado era a parte de serviços profissionais, né? Então, a gente foi... Mas tudo aquilo que eu fazia, digamos assim, eu usava aquele conhecimento que eu já tinha passado. Quer dizer, era uma agregação, né? E Que legal, cara. eu fui trabalhar também com gerenciamento de processos, né? Que obviamente tu não consegue fazer gerenciar processos, planejamento, se tu não conhecer projeto, né? E o processo digamos assim, dentro da área de projetos também eu trabalhei com gerenciamento de contratos. E, obviamente, se eu fosse prestar um serviço de consultoria, eu teria que fazer uma proposta e depois teria um contrato. Todo aquele conhecimento que eu já tinha, agregava naquele serviço que eu vou seguir mais adiante e que é uma inovação. E, finalmente, nos últimos anos, agora tenho dedicado mais à parte de finanças pessoais, né? Até como investidor. E agora a gente está trabalhando dentro dessa área de finanças pessoais, que a gente acha que ela já está bem suprida hoje aí, né? Vários trabalhos de noticiário, um monte de profissionais estão vindo para o mercado hoje. Inclusive, tu tem muito treinamento, até gratuito hoje, né, oferecido. Eu fui para uma outra área, evoluí um pouco, que é para a área de planejamento patrimonial, e proteção patrimonial e também sucessão patrimonial. E aí eu vi a necessidade de ter uma área que eu não dominava muito, que é a parte jurídica. E aí é porque, então, essa parceria, o doutor Rafael Duarte, né, que cobre mais essa parte jurídica e eu com a parte mais financeira. E tem dado certo, a gente tem trabalhado nessa linha, né? Ele é uma pessoa muito empreendedora e muito preocupada com a inovação. Tanto é que a conversa que vocês tiveram foi sobre startups, né? Foi. Por exemplo que isso. Muito né? boa. Muito boa, por sinal. E me fala, você começou, quando foi, em que momento da sua vida você sempre foi empreendedor ou você já vinha do regime CLT, trabalhava para empresas, aí resolveu trabalhar por conta? Como é que foi essa migração aí na sua vida? Na verdade, eu te diria assim, ó, que eu era funcionário. Eu acho que o meu último emprego foi trabalhando
numa empresa de auditoria, né? E o meu sonho foi trabalhar como consultoria, né? Veja bem, consultoria não é profissão, consultoria é uma forma de trabalho. Então, como administrador, eu queria exercer minha profissão como consultor. Como eu poderia, como eu exerci também muito tempo como professor, né, instrutor, e também agora exerço mais a parte pesquisador também, né? Então, são essas situações, tu tem a profissão e aí tu tem a forma de exercer essa profissão. Então, isso tem que estar muito claro, né? E eu procurei buscar me qualificar, né, dentro dessas áreas. Não é uma coisa fácil, porque por mais que tu tenha dinheiro para comprar livro, tu tenha condição de fazer curso, queira ou não queira, tu tem que ter um tempo para ler o livro, tu tem que ter um tempo para fazer o curso, né? De fato, de fato. Então, essas coisas, tu tem que ter uma administração do tempo, né, muito bem estruturada, né? E sempre com um olho no mercado. Quer dizer, o mercado muda. Hoje, tu não pode ficar cego e te dedicar a uma especialidade e, de repente, essa especialidade, digamos assim, sai do mercado, sai de linha. Tu não tem mais... as pessoas não têm mais uma dor, não tem um problema em cima daquilo que tu te preparou para fazer. Aí tu tem que migrar para outras coisas. Não é fácil. Legal, muito bem. E, Sérgio, e para você, quais foram os maiores erros como empreendedor? Olha, eu diria que se erros a gente teve, né, foi pensar alto, né? Houve uma época que eu trabalhava só aqui dentro do Rio Grande do Sul e com essas especialidades, porque eu lia muita coisa do exterior e aí acabei querendo fazer coisa fora. E aí eu fiz muita coisa por todo o Brasil, viajei por todo o Brasil, trabalhando com projetos, processos, essa parte toda, né, também trabalhei com o BPO, Business Process Outsourcing, né, a terceirização de processos, né? Pô, que legal, cara. E houve uma outra época também que eu fiz muito treinamento online também, ainda quando a parte digital não era muito desenvolvida, eu também trabalhei bastante nessa área. Então, hoje, digamos assim, eu tenho uma facilidade, né? Porque assim, ó, essa habilidade que tenho de falar, de dar aula, isso aí foi adquirido a duras penas, porque ninguém nasce. Foi mesmo? Ninguém nasce professor. Naquela época de trabalhar com consultoria, administração, eu fui trabalhar no Sebrae, aqui como consultor externo. E lá chegando, a primeira coisa que eles me fizeram mandar para o interior do estado para dar treinamento. Só que eu nunca tinha dado treinamento, ficar à frente de um grupo de empresários, falar. Então, foi uma experiência bastante sofrida. Então, aquela história de estudar pedagogia, ensino, aprendizagem, eu tive que aprender isso na marra, né? Na prática, na verdade. Para ontem, né? E eu te diria mais, me deu uma experiência fantástica, porque eu sempre digo a diferença de um instrutor de um professor, né? O professor de faculdade e tal, ele vai lá, dá aula, daí faz a prova, depois corrige. O instrutor de empreendedor, né? É uma situação assim, tudo muito imediata. Tu vai para uma associação comercial no interior, já tem o grupo formado, tu ia lá e ministrava o conhecimento. Então, tu imagina, o pessoal de noite assistindo aquele treinamento, outro dia de manhã ele abriu o negócio dele e já queria aprender, aplicar aquilo que ele aprendeu na noite anterior. Nossa, muito didático, muito didático. E assim, ó, o professor de universidade, ele dava prova, corrigia e dava nota. Lá era o contrário, o avaliado era eu. Terminava o treinamento, as pessoas... Pô, legal, cara. Eu sempre brincava, olha, veja o que vocês vão botar nessa avaliação, se eu Cara, bem legal. Eu não tinha reparado nessa visão que você trouxe agora, realmente, né? A comparação do professor de faculdade é exatamente, você vai
Você vai dar nota para o aluno, né? Você vai avaliar o aluno. E para quem é o consultor, né, o treinador, ele é quem vai ser avaliado, porque, afinal de contas, ele está vendendo resultados, né? E aí, aproveitando resultados, tem a pergunta aqui do professor Éder, como um consultor financeiro deve divulgar, ou seja, apresentar seu serviço? A gente está falando aqui sobre o relacionamento de contatos profissionais. Como é que você pode responder essa pergunta para nós aí, Sérgio? A melhor maneira de fazer esse tipo de trabalho é tu saber profundamente qual é a dor que a tua solução atende, né? Obviamente, tu tendo essa dor, as dores muito claro do teu cliente potencial, tu vai de alguma forma gerar uma informação, tu vai gerar uma comunicação com o mercado. Então, tu pode fazer vídeo, tu pode fazer live, tu pode produzir e-books, enfim, série de infoprodutos, digamos assim, que tu vai colocar no mercado e vai endereçar essas dores, porque as pessoas vão ver, pô, o cara entendeu. Isso é o processo da venda, dentro do marketing educacional, que a gente chama, né? Porque é fantástico, né? Às vezes tu tá com um problema, tu vê o cara falando, como é que se lida com aquilo, e tu vê, pô, o cara tá entendendo tudo que eu tô vivendo, ele tá entendendo. É mais ou menos como no médico, tu começa a falar os teus problemas que tu tem, o médico, tu sente isso, depois não dá esse tipo de problema, o cara dá, daí tu fica vibrando, o cara entendeu, ele está na minha frequência, e aí começa o processo de interação. Parabéns. Legal, deixa eu ver aqui, o Jorge está colocando que está caindo toda hora o seu sinal, Jorge, mas aqui para nós está normal, aqui, né? Pelo menos para mim. Acho que deve ser aí mesmo, viu, Jorge? Aproveitando aí... Eu estou torcendo que dê certo aqui. Não, aqui está dando. O que, Sérgio, o que não é network? Eu sei que você já deve ter falado já no começo lá, mas para a gente deixar aqui curto e grosso, o que não é network? Olha, network... Que a pessoa pensa, eu vou fazer um network ali, ó, vou chegar naquele pessoal, vou fazer um network. Como é que ele peca achando que aquilo é network? O network, que não é? Quando tu faz um processo de aproximação, interação, digamos assim, de uma maneira não estruturada, de uma maneira não planejada, não programada, né? Tu tem que ter um objetivo, tu tem que ter um propósito, né? E tu tem que ter também a ideia de que, num primeiro momento, tu vai construir uma relação e que essa relação não é uma coisa imediata, ela tem um tempo, porque é o processo de confiança mútua, entendeu? É o processo de confiança mútua. Tu tem que mostrar interesse na pessoa, nos problemas que ela tem, entender e, de alguma forma, tentar sugerir ou ajudá-la a solucionar. E, automaticamente, isso vai haver um retorno para ti, né? A gente não sabe quando nem como será isso, mas é o processo de confiança, né? A grande dificuldade que a gente vê às vezes, e que eu vejo às vezes, é a pessoa não segurar a empolgação e já querer tentar vender alguma coisa, né, Sérgio? A pessoa consegue despertar o interesse no outro, eu estou conversando com você aqui, eu entendi sua dor, desperto o interesse, mas já quero vender logo. Aí eu acho que é onde a pessoa se queima, né? Já aconteceu comigo, a gente começa a conversar com alguém, de repente o cara já me dá o cartão, olha, me procura, vamos marcar um papo para ver se eu posso te ajudar. Isso aí eu falo, pô, cara, né, já houve o interesse, acaba desanimando aquele vendedor que não cansa, quer vender tudo no meio de todo mundo. Essa questão aí de ser o vendedor ao tempo todo, isso acaba atrapalhando o network, você não acha? Sim. Procure, então, descobrir como você pode ser útil e auxiliar o seu contato. Ou seja, pensar em ganhos de colaboração mútua, né? A criação, caso de uma rede de contatos, não é um processo de venda, né? Pois mas aí, ó. É o estabelecimento de sólidas relações que serão trabalhadas por meio delas surgirão oportunidades e muitas delas diretamente, tá? O importante não é a quantidade de contatos, mas sim a qualidade e o tempo de relacionamento. De fato, cara. De fato, a gente pensa bem dessa forma. O cara sai, às vezes eu saio, a gente ia muito evento, o cara começava a contar cartão. Ei, quantos cartões você conseguiu pegar?
aquilo não quantifica nada, né? Não qualifica. Você está quantitativo com um monte de cartão que, na verdade, você pensa que vai vender para alguém e, na verdade, o cara é quem está tentando te vender alguma coisa lá na frente. Aí você liga, você defronta. Não, peraí, mas eu tô querendo te vender, não é? Não tô querendo comprar o serviço. Isso acaba gerando um conflito já pensando nessa forma de como é feito o mal network. Mas a gente falando de network dessa forma, até parece que tão logo, amanhã ou próximo final de semana, a gente vai poder participar de um network assim, ao vivo, com aquele coffee break cheio de gente. E, na verdade, infelizmente, não é isso que vai acontecer tão cedo, né, Sérgio? E aí a gente acaba migrando para uma outra pergunta. Como é que funciona, então, o network digital? Né, a gente sabe que existe o network, mas tem o digital agora, porque tudo está migrando, não tem como. Sim. O network digital, ele continua tendo todos os ingredientes, tá? Com relação eu chamo o network molecular e o digital, né? O molecular e o digital, né, eletrônico. Tu tens hoje várias ferramentas aí, tu tem o LinkedIn, tu tem o Twitter, Facebook, tu tem o Instagram, tem agora o TikTok. Então, na verdade, é necessário tu conhecer quem é o público-alvo que tu te relaciona e o que ele consome desses recursos, e a partir daí tu gerar conteúdos. E esses conteúdos serem endereçados para esse público. Aí, novamente, é importante que tu conheça como é que chama, as dores desse público, né? E a partir daí começa a desenvolver o relacionamento. Então, essa aqui é a ideia, né? É o trabalho de se construir uma relação, né? Porque no fundo, quando alguém vai se aproximar de ti, ele começa a ver que tu está tendo alguma solução para o problema dele, ele vai pensar em 3 coisas. Em inglês chama-se need, like and trust, né? Ou seja, ele vai ver, pô, eu preciso desse tipo de coisa. A outra diz assim, em serviços profissionais, será que eu simpatizo com a pessoa? Também não adianta, né? O cara necessitar, mas não tem simpatia. E, finalmente, o trust. Será que eu confio ou é um sem vergonha, né? Cara, fantástico, fantástico, Sérgio. Bem assim mesmo, né? Então, por um lado, se a gente não tem esse contato pessoal, tete a tete, né? De apertar na mão do cara, o cara sentir aquela coisa do aperto de mão, como você colocou, a simpatia. Por outro lado, a gente ganha muito tempo, como você colocou, filtrando aí o nicho, o público-alvo. Isso nos ganha muito tempo do que você ficar ligando para um, para outro, sem nem ter ideia. Você imaginou pelo pouco que você conversou com o cara. Então, essa questão do networking digital, eu penso que ela tem essa vantagem de a gente poder filtrar tudo isso e até captar mais, né? Bem mais do que você estaria ali num coffee break de um evento, com certeza. E tanto num coffee break, como você fala, como num evento online, tu tem algumas perguntas que tu pode fazer. Por exemplo, que não deixa de ser uma espécie de pesquisa, né? Há quanto tempo você está nesse negócio, nesse ramo, né? Por que você entrou nesse ramo de negócio? Qual é o perfil de cliente que você atende? Aonde está localizado o seu negócio? Quais são os seus parceiros de negócio? Olha as dicas aí, gente. Os principais fornecedores? Quais são os seus principais desafios, né? E como posso lhe ser útil? Quer dizer, na medida que ele sente confiança e você está fazendo esses questionamentos de uma maneira sincera, por que não, né? Porque, de repente, tu tem um cadastro de pessoas que tu conhece que, de alguma forma, tu pode aproximar dele, ou ele dessas pessoas, essas pessoas dele, e surgir negócio. Sim, de verdade. E assim, as coisas acontecem. Não, essas perguntas que você trouxe agora, foram tão relevantes porque realmente causa até uma certa simpatia, né? Uma preocupação, uma certa importância com o outro.
Isso é que é legal, porque, como eu sempre volto na tecla, não é querer simplesmente no network trocar o cartão e querer vender o serviço ou produto. É o pecado mortal isso, o cara chegar de prontidão assim e querer já tacar, toma meu cartão aí e me liga. Não tem obrigação, né? É chatíssimo. Eu já peguei situações horríveis em que a pessoa não se toca e acaba se queimando. Porque não mostra, como você colocou nas perguntas, essa preocupação em trazer primeiro uma solução do que simplesmente querer vender. Achar que a gente ali está como cifrões ali. Tem cifrões aqui, vou trocar meu cartão e vamos ver o que vai dar. É um grande problema. E como é que funciona aí, Sérgio, o triângulo do network? Isso aí é uma coisa que muitas pessoas, eu uso particularmente o triângulo com um direcionamento, tá? Ele tem basicamente três aspectos. Primeiro, eu tenho que disponibilizar informação. Eu tenho que ser pródigo em passar informações. A pessoa falar e se de alguma forma tu tens alguma informação que pode ser útil, coloca à disposição. Porque quando tu começa a passar informações, a pessoa, de alguma forma, recebe um PDF, recebe um e-book, alguma coisa, e junto vai ter o endereço. E à medida que ele começa a ler aquilo, ele começa a achar respostas, ou caminhos, ou soluções para o problema que ele tem. Por mais que ele leia, ele não vai conseguir fazer sozinho a solução. Ele vai precisar, provavelmente, do teu apoio. Aí ele te liga. Como é que é isso aqui? Exatamente, eu estou com problema. Só que então ele pode te dizer, olha, eu não tenho tempo, eu até poderia fazer, só que eu não tenho tempo. Tu faz para mim? E aí vem a pergunta, quanto é que tu cobra? Né? Você diz quando é que tu cobra, daí tu pergunta se o senhor quer uma proposta de negócio? Verdade. Outra coisa interessante é o processo também de tu consultar as pessoas, né? Olha, tu pode consultar se na empresa dele eles fazem algum tipo de atividade relacionada ao que tu faz, se está sendo, tu avalia se eles estão fazendo aquilo de forma eficiente ou não, né? E se tu sente que não, tu oferece a informação. Então, vê que o triângulo ele trabalha em vários sentidos. Tu oferece a informação, disponibiliza, tu consulta, tu busca informação, né? E, finalmente, nós temos a parte de agradecer. Tem que ser, sempre se agradecer quando alguém te ajudou. De repente, tu teve a indicação, a referência, tu conseguiu fechar um negócio porque a pessoa te indicou um contato. Liga para ela ou manda uma mensagem, olha, muito obrigado, falei com fulano, o cara é o cara certo, saiu, o cara me ajudou, eu acabei fechando o negócio. Isso é muito importante, né? E é muito legal. Em algum momento, depois de tu ter prestado o serviço ainda, aquela pessoa que tu ajudou e que resolveu, ela ter uma declaração de, como é que chama, de experiência, né? De um depoimento, e tu ter o depoimento e levar para a pessoa. Porque aí começa a vir o problema da referência. Queira ou não queira, quando tu vai procurar alguém que tu não conhece, mas tu diz que está ligando em nome de fulano ou beltrano, de alguma forma, tu está levando a confiança, um pedaço da confiança temporária daquela pessoa, porque o prospect, né, o cliente potencial que tu está falando, conhece, então ele sabe que o cara não vai mandar uma pessoa que não é qualificada ou que não é confiável. Então, isso é muito bom, né? Então, tem vários níveis de indicação. Tem, liga para esse número. Tem o outro que, eu vou ligar para ti para apresentar, né? Mas o melhor é, às vezes, o cara ir junto contigo lá e te levar e apresentar, né? Ou fazer... fazer isso aí, pessoalmente, né? Fazer isso aí pessoalmente. Legal. Nós tivemos uma situação similar. Não, pode falar. Se conversou aqui sobre desenvolver um treinamento com a figura do Brilhante, e aí nós estávamos tudo online, né? A gente fez uma aproximação, quer dizer, hoje
a gente aumentou o relacionamento, tanto vocês como nós, em termos de... E vocês aqui também, né? As pessoas que a gente participa. Legal. Cara, agora tem uma comparação que você trouxe no seu e-book que eu achei fantástica, cara. Fantástica mesmo. E tão simples, mas mesmo assim tão virada de chave. Sim. Que é qual a diferença entre contato e conexão? Sim. Você pode colocar para nós aí? O contato, ele é alguma coisa, ele não possui não possui um forte relacionamento, tá? É um número, é um endereço, é um nome escrito numa agenda. Verdade. Você conhece muito bem a pessoa, você ouviu falar, você presume, né? A pessoa também não lhe conhece muito bem e não há credibilidade mútua na relação, né? Um sabe que o outro existe, mas não tem a afinidade. Relacionamento envolve muita quantidade, né? Então é muito aquela agenda gorda, cheia de mas que tu não conhece, vai da metade daquele povo, né? E já a conexão é uma coisa mais forte. Possui um forte relacionamento, alguém que lhe conhece muito bem, você conhece muito bem essa pessoa, você tem ótima credibilidade com essa pessoa e relacionamento profundo, ou seja, não é quantidade, é qualidade. Então, legal, cara. É uma coisa que faz a gente pensar assim, né? Eu convido a quem está nos assistindo ou vai nos assistir a essa breve reflexão. Você como empreendedor hoje, você tem mais contatos ou você tem mais conexões? Se você tem mais contatos, seria interessante, do meu ponto de vista agora, Sérgio, tentar transformar o seu contato em conexão, né? Porque já é um começo, o contato é um começo de uma conexão. Me corrija se eu estiver errado, Sérgio. Eu vejo que o contato é o começo de uma conexão. Mas o que está faltando no seu contato tornar uma conexão? Né? Porque é da conexão, realmente, como você colocou, Sérgio, é só arredondando e repetindo, porque eu achei importante esse ponto, da conexão aqui, possivelmente você tem aí uma proposta do seu serviço ou produto como empreendedor para poder vender, né? Para poder apresentar isso ao mercado. Ou você ser referenciado, ser indicado. Ou ser... Sim. Porque o cara conhece, sabe o que tu faz, muitas vezes ele vira teu vendedor. Ele pode ter contato com outro que está vivendo a dor que tu resolve e ele diz, pô, eu conheço um cara que faz. Mas por quê? Porque houve tempo de se conhecer mutuamente. Bom, é vice-versa, ao contrário também. As pessoas, aí é o tempo das pessoas se conhecerem, analisarem. Porque é incrível o nível de informação, né, que cada um tem. Eu sempre digo, quando tu está conversando com uma pessoa, tu não sabe a história daquela pessoa, o que ela já passou, o que ela fez, quem é que ela conhece, né? E assim, é muito interessante esse ponto. E a gente não tem noção como é poderoso isso. Não, eu falo isso porque teve um entrevistado que eu trouxe aqui no programa, né, da WRT, empresa WRT, o Everton, Wanderton, aliás, ele tem ali 90% dos seus serviços por indicação, né? Então você vê que para ter uma indicação não foi um contato, foi uma conexão. Isso é que é interessante. Então, para ele não ter nenhum custo com o CMV, né, baixíssimo, ele tem alto padrão de conexão com os seus clientes. Né? Então, uma conexão absurda, porque 90% dos seus serviços por indicação, e ele fala que ele não tem nem tempo de captar, porque não dá tempo. Veja só como é que está. A expansão da empresa está num ponto em que ele não consegue, não tem um porquê aumentar a captação, porque ele já tem todo a sua estrutura, o seu planejamento baseado nas indicações. Olha que fantástico o poder de uma conexão e não de um simples contato. É fantástico, cara. Eu adorei. Parabéns por esse pensamento que trouxe. E olha só o que ele deixa de gastar com investimento em marketing e então, cara, o CMV dele está lá embaixo. E aí, Sérgio, uma pergunta, está acabando já nosso tempo, mas vou para mais duas perguntas, se me permite. Como é que se cria um processo definitivo
para gerar, né, as referências de novos negócios? No seu Bom, ponto de vista. coisa eu tenho que definir qual é o tipo de público que eu estou querendo fazer contato, né? A partir daí eu começo a ver aonde é que esse pessoal de alguma forma tem contato ou se relaciona. E hoje, com a pós-pandemia, tu tens hoje uma série de grupos no WhatsApp, por exemplo, né? Tem grupos no próprio LinkedIn, né? Então, aí, à medida que tu vai pesquisando, tu tem que também, de alguma forma, ter o cuidado de entrar nesse grupo, porque o grupo também ele vai te aceitar ou não para te entrar. Então, de alguma forma, tu tem que contribuir, o grupo tem que sentir que tu é uma pessoa que agrega valor, e em algum momento vai haver um relacionamento. Alguém vai dizer, olha, eu tenho visto que você tem postado lá no grupo, eu acho interessante e tal, eu estou com um problema, eu não sei, você pode me ajudar, e aí já engata uma conversa. E aí tu começa a ter todo o teu trabalho de marketing, de venda, em cima daquilo ali, se sentir que a pessoa é qualificada, né? Tem as características para contratar o teu serviço. Então, a gente falou aqui tanto de você ter uma visão do cliente, do segmento que você quer. É um grande erro mesmo do empreendedor hoje, né, Sérgio? Querer criar um produto ou serviço e achar que pode vender para todo mundo. Não é todo mundo, né? Não é só simplesmente pelo fato de a pessoa se encantar pelo produto. A gente tem uma grande, eu digo, um grande pesar até. A pessoa, ela sentiu a necessidade de contratar o Sérgio, ela entendeu que aquilo é para ela, mas ela não tem o capital para isso, né? Ou o Sérgio às vezes está mirando em tantos lugares que está atirando flechas para todos os lugares, gastando o seu tempo, sua energia, em acertar clientes que realmente não tem o perfil que você está procurando no seu produto ou serviço. Já cansei mesmo de pegar pessoas que realmente perdem um tempo e um dinheiro com isso. O quão é importante, né, Sérgio, você realmente parar para pensar, cara, eu tenho um produto aqui, mas ele não é para todo mundo. Não pode ser para todo mundo. Tem que ter uma especificidade. E essa especificidade, ela faz com que o empreendedor hoje ganhe tempo, né, e dinheiro, foque seu tempo e seu dinheiro em um cliente, um potencial bem maior. Não é mesmo? É isso aí. É importante, como tu estava falando, a gente separar o que é uma dica, o que é uma pista de negócio, o que é uma apresentação, o que é uma referência, né? Olha que legal. O nível de adensamento de informação, de qualificação, vai aumentando. A dica, então, é uma simples informação sem o nome de alguém, o telefone para contato. Não existe nada que confirme uma necessidade do que ele faz. É importante também saber qual é a necessidade que ele tem, o que ele faz. Exemplo, uma empresa que irá se instalar negócio imobiliário, um evento programado, propriedade de palestrante, uma fusão de empresa em vista, serviços diretos societários, né? Sérgio, aqui acho que parou um pouquinho. Não sei se foi o meu. Ó, parou aqui um pouquinho. Você pode repetir do societário? Informação que tu recebe sem muita... Voltou. E aí tu tem que pesquisar mais, não, tá muito crua a informação, né, a dica, né? E a pista, que é o que chama lead, né, representa o primeiro estágio de uma futura venda. Contém mais informações que a dica, pois aí há o nome de alguém e um telefone de contato, entendeu? E se quem lhe passou a pista lhe autorizar a usar o nome dele, então essa é uma pista quente, do contrário, uma pista fria. Ou seja, tu ligar para o cara, olha, eu estou ligando aqui por indicação do Fernando, empreender. Pô, o cara já conhece. Quer dizer, tu vê que o processo de comunicação é diferente, eu não sou um estranho, entendeu? Esse que gosta de receber
né? Quem é o cara esse aí, né? Tu já fica fácil. Já não tenho tempo para vendedor, né? É, Agora. se a pista é interessante, temos que cavar mais informação sobre nós, né? Já a Uhum. apresentação, essa é uma ação de conexão, uma citação, uma indicação, sem comentar quase nada sobre a experiência e a qualidade do apresentado. Sem muito compromisso por parte de quem apresenta, não há transferência de confiança, também isso é importante. O nosso trabalho aqui é estabelecer confiança junto com o cliente potencial. Então, tipo assim, olha, eu sei que ele faz isso, ele fez com um amigo meu, é um cara sério e tal. Bom, agora o melhor é a referência, né? Que é Hum. uma relação mais elaborada da experiência e da qualidade do apresentado. Olha, ele vai lá junto contigo ou faz um contato online que os três estão, né, no contato, com um grande compromisso por parte de quem indica. O cliente em potencial já tem informações prévias sobre você, isso também é importante, não é um estranho. E o Uhum. ideal é que quem referenciou você agende ou participe da primeira reunião de contato. Então aí o cara te leva pela mão lá para falar com o cara, né? Aí a coisa rola Já é fácil. meio caminho andado já, né? É isso Já aí. fica mais fácil, né, Sérgio? É isso aí. Cara, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria que você deixasse seu contato aí para as pessoas que tiverem interesse e, como você colocou aí, sentiram a necessidade, poderem entrar em contato com você. E qual é o serviço hoje que você está oferecendo para o pessoal que te procura? Olha, basicamente o que a gente está iniciando agora é planejamento, proteção e sucessão patrimonial pessoal, né? É um trabalho que a gente está desenvolvendo a partir disso aí. E a gente está fazendo agora também alguns trabalhos de palestra nessa parte de networking, né? Porque é um Uhum. assunto muito profissional que está entrando no mercado e no pós-pandemia quer, de alguma forma, se desenvolver mais nessa parte de rede de relacionamento. Então, a gente tem um trabalho de pesquisa forte nisso aí, né? E, obviamente, o que a gente usa pessoalmente também, né? O exemplo maior é o relacionamento que estamos tendo aí com a tua pessoa e a pessoa do Cleito, que Uhum. meio que foi fogo em palha, né? Começou com um papinho, aí quando eu vi o Cleito ligando para mim, olha, eu preciso aqui de tu ver fazer, e eu cheguei, o negócio veio rápido. E aí começou. A velocidade é estrondosa, né? E aí, você pode deixar seu contato aqui, pessoal, como vai ficar gravada a live, eles podem assistir depois te procurar? Tem o meu endereço no CART, que foi feita a divulgação, né? Eu não Certo? tenho. O meu, Não, eu vou meu colocar depois na frase. Instagram, meu Instagram é milhos com Y e o algarismo 1, milhos 1. Por lá pode fazer contato comigo, né? E, e basicamente o WhatsApp também, que é o 51 999-846535. Estamos à disposição. Legal, gente. Eu vou, pelo nosso bate-papo que nós trouxemos aqui hoje com esse tema, o Sérgio ele tem um e-book fantástico, tá? Que eu me baseei aqui essas perguntas baseado nesse e-book que ele me proporcionou aqui. Então, para quem tiver interesse, procure o Sérgio lá, ele disponibiliza, siga ele. O rapaz é fera aqui nos negócios, que vários diversos conteúdos. Como ele falou, ele é um estudioso aí, fica sempre evoluindo. A ideia dele, a sacada dele sempre foi buscar a evolução. Então, assim, procure, se você se identificou, procure o Sérgio, vai te ajudar bastante. Sérgio, mais uma vez obrigado, tá? Eu vou chamar aqui o nosso comentarista de hoje para a gente comentar aqui. O Cleiton está falando aqui, Sérgio Milhos é fera, e o cara é fera mesmo. Meu querido, então, obrigado, tá? Eu Sucesso para você agradeço. aí. Eu vou chamar aqui o nosso comentarista agora, tá bom? Forte abraço. Vamos. Cadê? Ih, o nosso comentarista, acho que tá ruim do sinal aqui. Ele não entrou aqui, tá ruim do sinal, pelo jeito. Ah, ele tinha comentado, né? Então vamos lá, Jorge. Como o Jorge não ficou nos comentários, eu vou fechar aqui falando da importância que o Sérgio trouxe aqui para a gente, dessa questão
né? De você buscar aí o relacionamento. Como é que você faz o relacionamento, qual é a forma que tem que ser feita. Não é uma venda direta, também não é uma venda casada, trocar cartão. A importância do network na pandemia, eu achei legal o triângulo que ele colocou, do network, e principalmente a diferença que tem aí do contato com a conexão. Então, o que eu levo hoje desse bate-papo que a gente trouxe aqui é verificar o contato que a gente tem, se ele pode ser transformado em conexão. Que a gente só vende, a gente só consegue, o empreendedor só consegue desenvolver o seu produto ou serviço através de uma conexão. Então, a reflexão que eu trago, baseada na conversa que eu tive com o Sérgio, meus contatos, quais dos meus contatos são possíveis conexões? E o que eu posso fazer para que esses contatos tornem-se conexões? E através das conexões é que o empreendedor consegue desenvolver aí o seu produto ou serviço. Aí eu vou passar agora a nossa agenda do Nortear, que a gente tem aqui com a NEF, né? Nós vamos ter aqui no dia 4/9, às 21 horas, a Bia Santos. Ela vai falar com o Cleiton, na sexta-feira, sobre educação financeira nas escolas, né? Ela que é educadora financeira e fundadora da Barcos com K, ok? E fica por aí, gente. A gente conversa. Obrigado novamente, o Sérgio, pelo bate-papo que nós tivemos aqui, ok? E nos vemos na próxima live, quarta-feira que vem. Forte abraço e boa noite.